Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos dar início agora a mais uma aulinha de história com o professor Pedro, nossa quarta aula aqui no canal do YouTube. Lembrando, deixando bem claro, que é uma continuação da aula que finalizamos na semana anterior através do Google Meet, através de nossa videochamada, certo? Então, ao mesmo tempo que damos continuidade, a gente vai agora dar início ao capítulo 7 do nosso segundo módulo, certo? Com um novo assunto, obviamente, que aqui, ó, capítulo 7, falaremos sobre povos da América Espanhola. Então, quando eu falo América Espanhola, o que é que vem à nossa mente primeiramente? Deem pausa aí no vídeo, vou pedir para vocês darem uma pausa rápida no vídeo e parar para pensar o que vocês lembram quando eu falo América Espanhola. Então, nós moramos na América, tem a Espanha. Então, por que é a América Espanhola? Dê uma pausa aí rapidinho e reflitam sobre isso, certo? Ok? Voltando agora da pausa que eu sei que vocês deram. Então, quando eu falo América Espanhola, é justamente aquela parte dos continentes americanos que são o quê? O continente americano é dividido o quê? Em três partes: América do Sul, América Central e América do Norte, não é? Nós moramos na América do Sul. Então, a parte que foi colonizada pela Espanha é chamada de América Espanhola. Então, por exemplo, o Brasil é o único país da América do Sul que ele não foi colonizado pela Espanha, não foi dominado completamente pela Espanha. Então, o Brasil ele foi dominado por quem? Por Portugal. Então, a gente já conclui que o Brasil faz parte da América portuguesa, porque foi colonizado por Portugal. Então, todos os outros países que foram dominados por muitos e muitos anos pela Espanha são chamados de países da América Espanhola, tá certo? Países da antiga América Espanhola. Então, os espanhóis eles começam a colonizar esses novos territórios conhecidos a partir do ano de 1492. Eles passam, depois das grandes navegações, que eles chegam no território e começam a dominar esses territórios a partir do ano de 1492. Então, se a gente parar para analisar, quais são os países da antiga América Espanhola atualmente? Hoje, quais são? É só a gente parar para analisar e refletir quais são os países que hoje em dia falam o idioma espanhol, que estão aqui, por exemplo, vizinhos ao Brasil. Aí a gente vê a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, o Suriname, o Chile, a Colômbia. Todos esses países eles falam o idioma espanhol, justamente por serem descendentes países descendentes de colonização espanhola. Isso, claro, a partir do século XV, XVI, tá bom? Então, vamos lá. Povos da América Espanhola. Então, América Espanhola, a gente conclui enquanto América Espanhola aqueles que foram colonizados pelos espanhóis, como eu falei já repetidas vezes. Mas, e antes de chegarem os espanhóis nessa terra, o que é que se tinha? Quais eram os povos que existiam antes da chegada dos espanhóis? Hein? Parem aí agora e reflitam um pouquinho. Como era a América antes da chegada dos espanhóis? É só a gente fazer uma analogia, uma comparação com o que era o Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Então, no Brasil tem vários milhares de povos, de nações, de povos indígenas. Então, para o restante da América não será diferente. A América Espanhola, antigamente, não só antigamente, mas como depois também, já era habitada por vários povos nativos. E quando eu falo de América Espanhola, os povos da América Espanhola, eu vou fazer referência a três principais povos que certamente vocês já ouviram falar deles no ano anterior, no sexto ano, né? Então, esses povos, os principais deles, os três principais, lembrem bem, são conhecidos como os maias, os incas e os astecas. São os três mais conhecidos povos da América Espanhola, tá certo? Então, eu vou dividir esse conteúdo aí em três partes, que a primeira delas vai ser abarcada, vai ser analisada aqui nessa primeira aula através do YouTube, que são os povos maias. Aqui através do YouTube a gente vai falar sobre os povos maias, mas na sexta-feira, através da plataforma do Google Meet, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, trabalhando os outros dois povos. Eu espero muito que dê tempo, que os outros povos são os incas e os astecas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro povo, sociedade maia. O que é que a gente compreende enquanto sociedade maia? Vamos lá. Para a gente falar sobre os maias, primeiramente a gente abarcar, já dar continuidade
com a análise que vínhamos fazendo sobre a América antes dos europeus, né? Como eu falei, existiam vários povos nativos e o povo maia é um deles. Então, vamos lá. Esses povos eram muito semelhantes entre si? Nem sempre. Muitas vezes os povos eles eram muito semelhantes, justamente por morar um perto do outro, mas através das longas distâncias, os povos passam a ter costumes diferentes. Então, por exemplo, os maias, os incas e os astecas serão povos com costumes, com culturas muito distintas entre si. É a mesma coisa que você comparar, por exemplo, os antigos povos de Alagoas, os antigos povos indígenas de Alagoas, que eram os caetés, que foram exterminados depois de uns anos, através dos colonizadores europeus. É só você querer comparar os caetés daqui de Alagoas com os tupinambás, lá, salvo o engano, do estado de São Paulo. A cultura era muito diferente, mas não deixavam de ser povos nativos. A mesma coisa vai acontecer com os povos nativos da antiga América Espanhola, certo? Então vamos lá, os povos eles tinham costumes muito distintos entre si. Tanto é que os maias vão ser de um lugar que vai ser muito longe, por exemplo, dos astecas e dos incas. São povos que vão se desenvolvendo em lugares diferentes. Então vamos lá. Quando a gente compreende a diferença cultural entre esses povos, compreende a cultura de cada um e como era a cultura e analisa como elas ficam depois da colonização do europeu, a gente vai entender, como diz ali, o impacto causado com a chegada dos europeus no século XV, no ano de 1492. Então vamos lá, quem eram esses maias? Quem eram os povos maias? O povo maia, ele surge por volta de 1800 a.C. Faz uns dias já, né? Comparado aos dias atuais. Faz muito tempo, galera. Então vamos lá. Ele surge mais ou menos em 1800 a.C., na península de Yucatán. Península de Yucatán é onde surgem os povos maias. Então, onde é que fica? Atual sudeste do país, hoje conhecido como México. Mas os seus domínios os domínios do povo maia se expandiram por vários lugares depois, como, por exemplo, a Guatemala, Belize, Honduras. Esses países aí também sofreram influência dos povos maias. Lembrem sempre disso, certo? Então, Península de Yucatán. Aí, beleza, esse povo surge em 1800 a.C. Então, quando é que esse povo vai conseguir, enfim, se expandir? Onde é que dá o auge dessa expansão? Em que período? É mais ou menos, a expansão do povo maia acontece mais ou menos entre 300 a.C. até 200 a.C. Então, é aí, 500 anos de expansão. É muito tempo. 500 anos de expansão é quase que a idade atual do Brasil, né? Enquanto o Brasil após a chegada dos europeus, né? Então, é muito tempo aí expandindo. Então, vai acontecer a conquista de vários e vários territórios. Então, beleza. Mas se o povo se expandiu, quer dizer que ele sobrevivia de alguma forma. Ele comia alguma coisa, ele vendia alguma coisa para se sustentar, para desenvolver a sua cultura. Então, acontece aí. Como é que era a economia do povo maia? Era baseada justamente na produção agrícola e o comércio dessa produção agrícola. Então, lembrem bem, produção agrícola e comércio. Comércio não apenas da produção agrícola, mas vão ser sociedades mineradoras que vão fazer várias e várias minerações e vão exportar um mineral muito necessário para a fabricação de armamentos, que é um mineral chamado de sílex. Quem joga, por exemplo, Minecraft, vai ver, por exemplo, que tem uma parte do jogo que fala sobre essa produção de sílex e a função dele na fabricação de algumas armas. Então, os maias, eles vão ser grandes produtores e comerciantes, mineradores e comerciantes desse mineral também chamado de sílex. Então, vamos lá. Então, agricultura e comércio são os principais fatores, as principais chaves da economia do povo maia, tá certo? Então, vamos lá. Sobre a sociedade maia, conforme vocês vão ver aí no livro de vocês, sobre essa sociedade maia, é importante que vocês jamais esqueçam de como era essa sociedade. Era através de uma república? Não. De um império? Muito menos. A sociedade maia nunca teve um império e nunca teve uma república. Então, lembre sempre da formação de cidades-estados. Ano passado, vocês certamente viram, ao estudar os povos da Mesopotâmia,
que houve a formação de cidades-estados. O que é? Só relembrando aqui o que são as cidades-estados. São as chamadas cidades descentralizadas, onde não tem um governante central, né? São cidades autônomas e independentes entre si. Uma cidade-estado, ela não depende da outra para sobreviver, para ser governada, ela não depende. Então são cidades independentes, mas não tem um império central que unifique todas elas. Então são cidades descentralizadas, ok? Então, vamos lá. Para vocês terem uma ideia de como essa sociedade maia se expandiu, você pensa, hoje em dia 60 mil pessoas é muita gente. Em Arapiraca, por exemplo, tem mais de 200 mil. Tudo bem, mas isso há séculos atrás. Esse contingente era considerado muito gigantesco, porque o auge da sociedade maia foi na cidade chamada de Tikal, que essa cidade ela chegou a ter mais ou menos 60 mil pessoas numa única cidade. Para a época, é uma quantidade gigantesca. E vamos lá falar também que a sociedade maia, essas cidades-estados, faziam parte de uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade estratificada, não é? Onde não existe a democracia, não existe direitos iguais. Não existe direitos iguais. Tem uma pirâmide social onde quem mais está perto do topo, mais vai ter poder e privilégios. Então, como que acontecia essa estratificação social? É só vocês perceberem lá, na divisão social maia, que no topo dessa sociedade estava a aristocracia. E o que é a aristocracia? Aquele povo que tem mais dinheiro, tem mais poder aquisitivo, mais condição monetária, né? Então, o povo que mais tinha dinheiro era o povo que mais tinha poder. Era justamente esse poder aí aristocrata, a aristocracia que governava as cidades-estado, botava aí o comércio para frente e definia as normas, e a sociedade dançava conforme a música da aristocracia, ok? E lá, logo abaixo, estavam os trabalhadores livres, que também eram aí os militares, sacerdotes também, essas pessoas que tinham maior privilégio social, mas também não era a aristocracia, certo? E abaixo, na base da sociedade, estavam os escravizados. Lembrem sempre, a sociedade maia foi uma sociedade escravagista. Ela, nas guerras travadas contra outras sociedades, os prisioneiros dessa guerra eram transformados em pessoas escravizadas. Então, lembrem sempre, não vai ser escravidão conforme vai acontecer no Brasil. Não, é uma escravidão diferente, com outras justificativas, certo? Com outras justificativas, que é justamente essa escravidão por dívida, essa escravidão por guerra, essas coisas. Então, vamos lá. Então, só para a gente terminar de compreender a sociedade maia, é bom a gente entender como era que se davam as relações familiares nessa sociedade. Por exemplo, como que eram as relações familiares na sociedade maia? Era através da formação dos Na. Você diz Na? Eu digo Na. Na são as comunidades que se formavam, nessas cidades-estados, certo? Eram essas comunidades que se formavam. E os habitantes dessas comunidades eram chamados de Na-liu. Na-liu, habitante do Na, essas comunidades. Então vamos lá. Família típica, como era a família típica da sociedade dessas cidades-estados? Era justamente uma família padrão. O padrão das famílias era uma família formada pelos avós. Aí esses avós tinham os pais que casavam com as suas esposas, futuras esposas, e tinham seus filhos. Mas o que acontece? O homem, ele ficava na própria sociedade, na própria comunidade. Quando ele casava com a mulher que vinha de outra comunidade. E a mulher automaticamente deixava a sua comunidade para a vinda do marido. Aí vamos supor que eu tenho uma filha e ela casa com um cara de outra comunidade. Ela vai morar em outra comunidade. Vamos supor que, para eu ter uma filha, vamos supor que eu casei. Aí eu casei com uma mulher de outra comunidade. Ela que virá morar na comunidade que eu moro. Tá certo? Então, é mais ou menos como funcionava a família na sociedade maia. Então, outra coisa que é importante a gente frisar é como funcionava a religião dos povos maias. Lembrem sempre, quando eu falo sociedade maia, a religião maia, lembrem sempre politeísmo. Vários teísmo, deuses.
vários deuses. Era uma sociedade que adorava vários deuses, em crença em vários deuses que assumiam as mais diversas formas. Então, uma árvore ela podia ser um deus, um homem podia ser um deus, um animal poderia ser um deus. Era uma sociedade que achava que cada elemento da natureza, cada animal tinha uma representatividade, representava um deus. E esses deuses, na crença deles, eram os responsáveis pela criação do mundo e dos seus seres humanos, certo? Então, eles acreditavam que os deuses criavam e faziam a manutenção do mundo. Então, eles pensavam assim, caramba, os deuses criaram o mundo e os seres humanos. Então, se eles criaram, significa que eles também podem destruir a criação deles. Então, eles precisam ser agradados para eles ficarem felizes e não destruírem nem o mundo, nem as pessoas que moram nele. É aí que os maias, através da sua religião, da sua crença, faziam várias adorações aos seus deuses. É aí que vai ocasionar a criação de vários templos e também vai acontecer a criação, ou melhor, vão acontecer vários sacrifícios, tanto de animais quanto de pessoas, em forma de adoração aos seus deuses. Então lembre sempre, religião politeísta, realizava sacrifícios, e é isso aí. Então, quem eram essas pessoas que eram sacrificadas? Geralmente aquelas pessoas que estavam lá, na base da sociedade, os próprios escravos. Então, eles tinham uma tática, eles iam lá, conquistavam outra sociedade, venciam. Aí eles pegavam aqueles prisioneiros e eles buscavam, sabe o quê? Não machucar esses prisioneiros. Eles buscavam imobilizá-los de uma forma que não machucasse tanto, que era para o corpo estar quase que perfeito na hora de fazer a oferenda às divindades. Se ligou? Então vamos lá. Então, mais um pouquinho sobre a cultura maia. Vamos lá. A cultura influenciada por aspectos religiosos significa que a arquitetura, as casas, os templos vão ser influenciados pela religião. O que mais? As obras de arte, elas vão ser influenciadas pela religião. Então você vê ali, uma escultura, que é uma obra de arte, que ela faz referência a aspectos religiosos. A arquitetura também vai o quê? Vai se desenvolver de acordo com as bases religiosas. É o que vai acontecer a construção de diversos espaços para práticas religiosas, tá bom? Vários templos, construção de vários templos. E a escrita maia. Como é que era a escrita da sociedade maia? Era uma sociedade que se baseava através de hieroglíficos. Uma sociedade que tinha a escrita hieroglífica, que era através de símbolos, de desenhos. Então, se eu quisesse interpretar uma determinada frase, um determinado fenômeno da natureza, eu teria que entender da escrita hieroglífica. Então, essa era a escrita da sociedade maia. Então, prestem muita atenção agora numa coisa. Vocês hoje estudam matemática, física. Física creio que ainda não, mas vou estudar futuramente. Química, essas coisas. Muitos dos saberes que a gente sabe hoje foram desenvolvidos, tiveram suas bases lá na época da sociedade maia. Tiveram suas raízes na sociedade maia. Por exemplo, se eu disser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo, eu tenho 10 números, mas eu comecei a partir do 1. Então, vocês acreditam que antes da sociedade maia, eu só podia começar do 1 porque o conceito de número 0 ainda não existia? Se eu falasse o número 0, o povo não sabia que ele significava nada. Nem sabia que o número 0 existia. Então, qual é o número que vai representar nada? É justamente o número 0. E quem cria essa ideia, esse conceito de definir o que é o número 0? Sociedade maia. Lembrem, galera, lembrem sempre disso. Então, vamos lá. Na astronomia, qual é aí a função desempenhada, o contato dos povos maias com a astronomia? É justamente esse trabalho aí que vai ficar muito evidenciado, ilustrado, na formação dos dois calendários que tinham a sociedade maia, porque eles tinham dois calendários, um religioso de 260 dias e um social que ele tinha, tal qual temos hoje, 365 dias, né? no calendário que utilizamos hoje.
Então, a sociedade maia, ela passa a ter esse grande desenvolvimento, só que quando é no século X, acontece o declínio dessa sociedade. Acontece o declínio da sociedade maia. Outros povos chegam no território maia, começam a invadir, começam a reivindicar aquelas terras. Eles passam a não ter força suficiente para expulsar esses povos que tentam invadir e acabam sendo suprimidas, reprimidas, suprimidas por esses povos que vêm de fora. Então, a sociedade maia, ela passa agora a perder o seu território. Agora ele, no caso, fazendo referência ao século X, passa a perder o seu território e passa a se virar como pode para preservar seus costumes. Tanto é que, nos dias atuais, ainda existem pessoas descendentes dessa sociedade maia que lutam bastante para não deixar morrer a cultura maia. Então, ainda hoje existem pessoas, por exemplo, que têm a mesma crença de seus antepassados, que são politeístas ainda hoje e que seguem tal qual era nos tempos passados. Tal qual, quando eu falo tal qual, eu não falo que está idêntica, porque impossível, quase praticamente impossível, um costume permanecer por séculos do mesmo jeito. Mas as pessoas tentam preservar ao máximo essa cultura, seus antepassados. Beleza, pessoal? A gente finaliza essa parte agora, finalizamos agora essa parte, início do capítulo 7, e vamos dar prosseguimento através do Google Meet. Então, já deixa aí anotado, frisado, que na próxima aula falaremos das sociedades incas e astecas. Então, façam aí os resumos, respondam as atividades até essa parte do livro, que é para a gente ficar antenado sobre essas sociedades da América Espanhola. Então, galera, até sexta, forte abraço, até mais!